dedicar tempo para isso. O presidente Zelensky, que está conosco esta manhã, mostrou mais uma vez que a Ucrânia é a parte pela paz. Porque ele concordou e se comprometeu com um cessar-fogo incondicional de 30 dias. Agora, o que vemos, e isso é o ponto central das nossas discussões hoje, é que Putin é quem está tentando atrasar. E, de certa forma, e vocês todos sabem disso, se Putin está sério sobre a paz, é muito simples. Ele precisa parar seus ataques bárbaros à Ucrânia e concordar com um cessar-fogo. E o mundo está assistindo. Minha sensação é que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que sentar à mesa e participar de uma discussão séria. É isso aí, galera. Hoje vamos mergulhar num assunto que tá dando o que falar, essa pressão internacional para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia. É isso aí. A gente separou um material super interessante com artigos e análises sobre os esforços globais para levar a Rússia a um cessar-fogo e, quem sabe, até a mesa de negociações. E o que mais chamou a atenção foi a postura do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Pois é, o Starmer está liderando uma iniciativa para mobilizar os líderes mundiais e a mensagem dele para o Putin foi bem direta. Se a Rússia realmente quer a paz, precisa parar com os ataques na Ucrânia e concordar com o cessar-fogo. Pelo jeito ele não tá pra brincadeira, né? A pressão não é só retórica, os artigos que a gente separou mostram que o Starmer defende a continuidade da pressão e financeira sobre a Rússia. Sem dúvida, as sanções econômicas já estão causando um impacto significativo na economia russa, mas paralelamente a essa pressão, o Starmer está buscando construir o que chamam de coligação dos dispostos. Coligação dos dispostos, que nome interessante. Explica pra gente o que é isso. Basicamente seria um grupo de países dispostos não só a fornecer apoio militar à Ucrânia, mas também a participar de uma força de paz, caso um cessar-fogo seja alcançado. Imagina uma força internacional garantindo a segurança da Ucrânia na terra, no mar e no ar. Nossa, isso seria uma mudança, tanto, né? Como se a gente estivesse vendo a formação de uma nova aliança militar, quase como a OTAN depois da Segunda Guerra Mundial. É uma comparação válida. E essa coligação dos dispostos, se realmente se concretizar, pode ter um impacto duradouro nas relações internacionais, mesmo depois do fim do conflito na Ucrânia, seria um precedente importantíssimo para a resolução de conflitos futuros. Mas me diz uma coisa, essa coligação dos dispostos já é uma realidade ou ainda é só uma ideia? Parece que as coisas estão caminhando para a concretização dessa ideia. Um dos artigos menciona que representantes das forças armadas dos países interessados vão se reunir no Reino Unido para elaborar planos e estratégias. Interessante. Sério, essa coligação realmente funcionar. A gente sabe que a participação dos Estados Unidos é crucial, né? Os artigos dizem sobre a posição dos EUA. Sim, sem dúvida, a participação dos EUA seria fundamental para o sucesso de qualquer plano de cessar-fogo e para a consolidação dessa coligação. Um dos artigos destaca que, apesar de não haver um pronunciamento oficial sobre participação na coligação, os EUA seguem firmes no apoio à Ucrânia, tanto militarmente quanto financeiramente. E a União Europeia, qual a posição deles? A União Europeia também tem demonstrado um compromisso forte com a Ucrânia. A Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, basicamente o braço executivo da União Europeia, deixou claro que eles continuarão fornecendo apoio militar e financeiro à Ucrânia. Entendi. E o nosso Brasil, cujos artigos mencionam sobre a posição do Brasil nesse conflito. Os artigos que a gente tem aqui focam principalmente na iniciativa do Reino Unido e na posição dos principais atores globais como os EUI e a União Europeia. Mas um deles menciona brevemente a participação do primeiro-ministro português Luís Montenegro na reunião convocada pelo Starmer. É verdade. Portugal, como membro da União Europeia e aliado histórico do Brasil, pode ter um papel importante nesse xadrez geopolítico. E qual foi a posição de Portugal? O artigo destaca que Montenegro reiterou o compromisso de Portugal em apoiar a Ucrânia na busca por uma paz justa e duradoura, com base no direito internacional. Ele também mencionou a importância de manter a pressão sobre a Rússia, tanto militar quanto financeiramente, enquanto se busca um caminho para o diálogo e a negociação. Parece que Portugal está alinhado com a posição da União Europeia e dos EUAs, buscando pressionar a Rússia ao mesmo tempo em que apoia a Ucrânia. A situação é bem complexa. O que você acha que toda essa pressão vai ser suficiente para convencer a Rússia a aceitar um cessar-fogo e iniciar negociações de paz? É difícil dizer. A Rússia tem se mostrado bastante resistente até agora, e para o Putin abrir mão da Ucrânia seria uma grande derrota política, mas a gente sabe que em política tudo é possível, né? As coisas podem mudar rapidamente, principalmente com essa pressão internacional crescendo cada vez mais. Verdade, e essa coligação dos dispostos adiciona um novo elemento à equação, a possibilidade de uma força internacional intervindo diretamente no conflito, mesmo que com o objetivo de manter a paz, é algo que certamente a Rússia vai ter que levar em consideração. Sem dúvida, mas independentemente do resultado, o que me parece claro é que estamos vivendo um momento histórico com o surgimento de novas alianças e uma reconfiguração da geopolítica global. Com certeza, e a gente aqui no Bissau Podcast vai continuar acompanhando tudo de perto.
trazendo as análises e informações mais relevantes para vocês. E não deixem de participar da conversa. O que vocês acham de tudo isso? Acham que essa pressão vai levar a Rússia a negociar a paz? Deixem seus comentários aqui no canal, a gente quer saber a sua opinião. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e, se puderem, contribuir com o botão. Obrigado. O apoio de vocês é fundamental para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade. E fiquem ligados, porque a gente volta já com a segunda parte do nosso papo. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa análise sobre os esforços para a paz na Ucrânia. A gente estava falando sobre essa coligação dos dispostos. Lembra, sim. Essa ideia realmente mexe com as estruturas geopolíticas, né? Uma força internacional atuando para garantir a segurança da Ucrânia seria algo inédito nesse conflito. Com certeza, e a gente precisa lembrar que a Ucrânia tem se mostrado extremamente resiliente resistindo à invasão russa, muito além do que muito previam. Mas a Rússia tem um poder militar muito maior, então esse apoio internacional é crucial para que a Ucrânia possa se defender. Verdade, mas me diz uma coisa, a gente falou bastante da pressão sobre a Rússia e da coligação dos dispostos, mas e a Ucrânia, o que os artigos dizem sobre a disposição da Ucrânia em negociar? Os artigos mencionam que o presidente Zelensky propôs um cessar-fogo de 30 dias como um gesto de boa-fé, demonstrando que a Ucrânia também está aberta ao diálogo. Essa proposta joga a bola para o lado da Rússia e coloca o Putin numa posição delicada. Entendi, se o Putin rejeitar a proposta de cessar-fogo, a comunidade internacional vai enxergar isso como uma demonstração de que ele não está realmente interessado na paz e a pressão sobre ele vai aumentar ainda mais. Exatamente, a jogada do Zelensky foi inteligente, mas a grande questão é, será que o Putin vai topar esse cessar-fogo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente sabe que a Ucrânia exige a retirada total das tropas russas do seu território como condição para qualquer negociação, e o Putin parece irredutível nesse ponto. Pois é, abrir mão da Ucrânia seria uma derrota política enorme para o Putin. E ele tem se mostrado disposto a usar todos os meios, inclusive a força militar, para manter o controle sobre o território ucraniano. Você acha que as chances de um cessar-fogo, de um acordo de paz no curto prazo, são pequenas? Olha, sinceramente, acho que sim, a Rússia parece determinada a continuar a ofensiva e a Ucrânia está disposta a resistir até o fim. O cenário mais provável, pelo menos por enquanto, é que a guerra continue, infelizmente. Puxa vida, é triste pensar que esse conflito pode se arrastar por muito tempo, ainda causando mais destruição e sofrimento para o povo ucraniano. É realmente lamentável, mas a gente precisa ter esperança de que em algum momento a razão vai prevalecer e as partes vão encontrar um caminho para a paz, e a comunidade internacional tem um papel fundamental nesse processo, mantendo a pressão sobre a Rússia, apoiando a Ucrânia e buscando soluções diplomáticas para o conflito. Concordo plenamente, e a gente aqui no Bissau Podcast vai continuar acompanhando tudo de perto, informando vocês sobre os últimos acontecimentos e as diferentes perspectivas sobre essa guerra, que já dura tempo demais. A gente precisa se manter informados e engajados para que a gente possa contribuir para a construção de um futuro mais pacífico. Exatamente. E a gente conta com a participação de vocês nesse debate. O que vocês acham de tudo isso? Qual o caminho para a paz na Ucrânia? Deixem seus comentários aqui no canal, a gente quer ouvir a sua opinião. E não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar no botão. Obrigado, a gente agradece demais o apoio de vocês. Fiquem ligados que a gente volta já com a última parte do nosso papo sobre a Ucrânia até daqui a pouco. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa conversa sobre a Ucrânia, a gente viu que a situação é complexa e, infelizmente, as chances de um acordo de paz no curto prazo parecem pequenas. A gente explorou bastante os esforços internacionais, a pressão sobre a Rússia e a posição da Ucrânia, mas tem um ponto que eu queria voltar a discutir. Qual seria? A gente falou bastante da coligação dos dispostos, mas não aprofundamos o que aconteceria se um cessar-fogo realmente fosse alcançado e essa força internacional fosse, de fato, mobilizada. Verdade, essa é uma questão crucial que levanta várias outras. Se um acordo de paz for firmado, qual seria o papel dessa coligação? Seria apenas uma força de paz temporária monitorando o cessar-fogo ou teria um papel mais amplo na reconstrução e segurança da Ucrânia a longo prazo? E como essa coligação se encaixaria na estrutura de segurança internacional já existente? A gente tem a OTAN, a ONU, como essa nova força se relacionaria com essas instituições? São perguntas complexas e, por enquanto, não temos respostas definitivas. Os artigos que a gente analisou focam principalmente na urgência de cessar-fogo e nas negociações de paz, mas as implicações a longo prazo da coligação dos dispostos ainda são incertas. É um novo terreno na geopolítica global e a gente ainda está aprendendo a navegar por ele. Mas uma coisa é certa. Do quê?
essa iniciativa liderada pelo Starmer, independentemente do resultado final, já está mudando o jogo. A gente está vendo uma nova dinâmica nas relações internacionais com a formação de novas alianças e uma postura mais assertiva em relação a conflitos como o da Ucrânia. Concordo, e essa mudança pode ter implicações profundas para o futuro da ordem mundial. Talvez a gente esteja presenciando o surgimento de uma nova era na geopolítica, com um papel mais ativo da comunidade internacional na prevenção e resolução de conflitos. Ou talvez seja só um ponto fora da curva, uma resposta específica, uma situação excepcional, só o tempo dirá. É verdade, mas o que a gente pode fazer agora é continuar acompanhando os acontecimentos, debatendo as diferentes perspectivas e buscando entender as nuances desse cenário complexo. A informação é a nossa melhor arma contra a desinformação e a manipulação. Com certeza, e a gente aqui no Bissau Podcast se dedica a trazer essa informação de forma clara e acessível para vocês, nossos queridos ouvintes. A gente acredita que o conhecimento é fundamental para que a gente possa construir um futuro mais justo e pacífico. E para isso, a gente conta com a participação de vocês. Continuem mandando suas perguntas, comentários e sugestões. A gente quer ouvir a sua voz nesse debate tão importante. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e, se puderem, clicar no botão Obrigado! O apoio de vocês é fundamental para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade. Valeu, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio do Bissau Podcast com mais análises, debates e informações relevantes para vocês. Até a próxima.